Olha você aqui! Pois é, que bênção é ter você aqui com a gente. E seja muito bem-vindo. A partir de agora o Maranhão News está entrando no ar. E hoje nós vamos falar sobre qual região? A região sul do Brasil. Sul do Brasil. Vamos acompanhar as notícias daquilo que Deus tem operado nos estados do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Mas hoje estaremos juntos ali com os irmãos do Paraná e Santa Catarina. Então vem para cá para as nossas notícias, porque a partir de agora o Maranhão News está entrando no ar. E vamos diretamente para o Paraná e o pastor Elimar trazendo informações atualizadas sobre tudo que está acontecendo aí no Paraná. Pastor. A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha no Maranhão News. Confira agora como foi o seminário de primeiro período aqui no estado do Paraná. O Henrique Eiles está no Maranhão de Curitiba e nos traz mais informações. Participar do seminário tem sido uma oportunidade marcante de aprofundamento espiritual para todos os participantes. No primeiro período, os temas das aulas abordaram aspectos fundamentais da doutrina da obra. Presencialmente, os pastores Marcos Caran e Silvio conduziram os ensinamentos com os temas Disciplina do Servo e Meios de Graça, oferecendo momentos de comunhão e edificação para os seminaristas. Agora, vamos até Maringá, no norte do estado, com o irmão Juan Ferreira. Estamos em Maringá, onde acontece o seminário do primeiro período da Igreja Cristã Maranata. Durante todo o dia, os irmãos de diversas igrejas do norte do Paraná se reúnem com o mesmo propósito: aprender mais sobre a doutrina e fortalecer a comunhão, compartilhando experiências e celebram juntos esse momento de aprendizado tão aguardado. Aqui, no Manaim de Pato Branco, está ocorrendo o seminário de primeiro período geral, onde os irmãos estão assistindo a transmissão via satélite direto de Domingos Martins. Este seminário está sendo um momento de grande aprendizado aos irmãos. Os visitantes têm se maravilhado com as aulas e aprendendo cada vez mais sobre a obra. Agora, vamos para Cascavel, na região oeste, com a irmã Daniele. Aqui, na região oeste, os irmãos se reuniram nas igrejas de Cascavel e Marechal Cândido Rondon para participar do seminário de primeiro período. Todas as aulas foram ministradas com muita graça e os irmãos puderam testemunhar da operação do Espírito Santo durante todo o seminário. Os temas das aulas foram importantes para que a igreja entenda que esta obra é governada pelo Espírito Santo através de dons espirituais e da palavra revelada. Agora voltamos ao Maranhão de Curitiba com o pastor Elimar. Na região de Curitiba, os jovens da área centro e Boa Vista reuniram-se na igreja do bairro Santa Felicidade para evangelizar e levar a mensagem de salvação. O pastor Eduardo vai nos contar como foi esse dia. Começamos com um culto, de abertura, onde o Senhor manifestou os dons, também com os dons que já foram ao longo da semana buscados. O Senhor cumpriu realmente os dons, os jovens voltaram com grande alegria, com grande experiência, testemunhos. E agora, no culto da noite, estaremos orando para que o Senhor continue abençoando esta grande festa. Ainda na região de Curitiba, os irmãos da igreja do bairro Xaxim realizaram mais uma evangelização no supermercado do bairro. Muitas vidas aceitaram o convite para participarem do culto e foram tocadas pelos louvores. Louvado seja Deus! Agora o irmão Juan Ferreira vai nos contar as notícias das igrejas na região norte do estado. De cultos de ceia a evangelizações, o norte do Paraná viveu diversas bênçãos aqui na região. Em Maringá, houve um culto de ceia na Igreja do Centro, que reuniu diversos membros e visitantes, momento marcado por louvor, adoração ao Senhor e gratidão. Na área de Cambé, Rolândia, o projeto Evangelho Sem Fronteiras foi realizado no Jardim Bandeirantes, alcançando moradores da região com louvores, orações e mensagens de salvação. Os jovens estiveram aqui conosco e nós saímos pelas ruas fazendo as cantatas. Nós também entregamos convites, pessoas quebrantadas, recebendo oração. Foi uma experiência maravilhosa. E finalizamos o dia com um culto aqui especial, com todos os presentes. O Senhor, Ele operou uma mensagem especial para os jovens. Foi uma festa e o povo do Senhor
glorificou ao Senhor. Vivemos momentos que mostram a alegria e o compromisso dos irmãos de servir a cada dia mais essa obra cheia do Espírito Santo. A última semana também foi de grandes bênçãos nas igrejas da região oeste. Acompanhe a matéria com Daniele Zamboni. Isso mesmo, pastor Limar. Aqui na região oeste, glorificamos ao Senhor pelo batismo dos irmãos das igrejas do Periolo e também da cidade de Catanduvas. No culto à noite, os irmãos participaram de uma ceia em glorificação ao Senhor. Também tivemos vigília com os pastores e familiares que aconteceu na Igreja da Neve, em Cascavel. Foi um momento de renovo e comunhão, como nos conta o pastor Jurandir. Participamos aqui da vigília, aqui na Igreja da Neve, o senhor mostrou, queria dar uma grande bênção para a assistência para a igreja e estamos felizes porque o Senhor renovou a igreja nessa noite. E chegamos ao final dessa edição do Manaim News do Paraná. Até a semana que vem, voltamos dos estúdios da Rádio Manaim. Amém. Um abraço ao nosso povo aí do Paraná. Seguimos agora para onde? Para Santa Catarina, com as novidades aí, as notícias com a nossa correspondente, a nossa irmã Elisa Brezenzinski. Elisa, seja bem-vinda aqui ao Manaim News. A paz do Senhor Jesus e a você que nos acompanha no Manaim News, seja bem-vindo. O seminário de primeiro período foi realizado no Manaim, Santa Catarina, em um ambiente repleto de bênçãos e muito amadurecimento espiritual. Acompanhe as informações com Libni Neto. O seminário de primeiro período reuniu neste fim de semana irmãos de diversas igrejas de todo o estado, em um tempo de comunhão, aprendizado e renovação espiritual. Com ênfase na disciplina do servo, o encontro marcou o retorno dos seminários presenciais por período, fortalecendo a caminhada de fé dos servos do Senhor. Com o retorno do formato por períodos, o Manaim mais uma vez foi um ambiente de comunhão e experiências. Participar desse seminário foi o reencontro com o chamado e com a comunhão no corpo de Cristo. As aulas foram voltadas aos meios de graça e aos limites do Espírito Santo. Também foram ministrados ensinamentos sobre os dons espirituais, destacando a importância de uma vida guiada pelo Espírito Santo em todas as decisões. Nós tivemos aqui a aula sobre meios de graça, esses recursos que o Senhor deixou à nossa disposição para termos uma vida espiritual frutífera, de experiências, de comunhão, de vitórias com o Senhor. E nós podemos aprender com o Senhor nesse dia um pouco mais daquilo que o Senhor nos deixou através desses meios de graça, que são armas poderosas para vencermos na nossa vida e permanecermos fiéis servindo ao Senhor. Nós temos visto a forma que o Espírito Santo tem se preocupado em trazer o aperfeiçoamento da doutrina nos nossos dias. E é maravilhoso a volta dos períodos, porque isso fica cada vez mais presente no nosso meio. Nós vemos a preocupação e como o Senhor tem falado cada vez mais e mais sobre a busca nos meios de graça, o aperfeiçoamento dos dons espirituais, e tudo isso tem trazido grande alegria para nós. E nós estamos aqui muito felizes com o nosso Manaim de Santa Catarina. O seminário de primeiro período encerrou com um momento de glorificação ao Senhor, reunindo todos em um mesmo sentimento de gratidão pela obra que o Espírito Santo continua realizando. Agora seguimos com informações do oeste do estado. Os irmãos de toda a região de Chapecó se reuniram para uma vigília nos templos do Jardim Itália e EFAP. As igrejas do Paraíso, Presidente Médici, EFAP 2, Fazenda Zandavale e Erval do Oeste participaram deste momento revelado pelo Senhor para renovar os corações e reforçar a mensagem da volta do Senhor Jesus. E seguimos com alegria rumo ao sul do estado. Na igreja de Criciúma foi realizada uma ceia especial de louvor e adoração ao Senhor. Acompanhe a matéria de Priscila Bittencourt. Muitas bênçãos foram concedidas no último mês às igrejas da área sul. E os irmãos da igreja de Criciúma se reuniram em glorificação ao Senhor e desfrutaram da aliança renovada no ato solene da ceia. A escola bíblica dominical é um momento de muito aprendizado para os servos. E com o ato da ceia, ele se torna um culto ainda mais especial, onde os servos buscam uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Nós celebramos uma ceia com o Senhor, onde o Espírito Santo nos visitou grandemente
e foi uma celebração pelas bênçãos que a nossa região tem alcançado com reformas, tanto de templo quanto no nosso anfiteatro, que é o nosso Manaim, e pelos nossos irmãos que desceram as águas, foram batizados. E foi uma grande alegria no nosso meio. O Espírito Santo nos visitou e nos alegramos. Continuamos com informações da região sul. A Igreja Cristã Maranata de Balneário Gaivota viveu um dia de festa, celebrando 7 anos de bênçãos e comunhão na cidade. Os primeiros cultos foram realizados em uma garagem cedida por uma moradora da região. Aquele local improvisado se tornou um ponto de pregação, onde muitas outras vidas também foram alcançadas pelo Evangelho. Hoje, a igreja glorifica ao Senhor por todas as vitórias e bênçãos concedidas ao longo dessa trajetória. Um dia inteiro dedicado a levar o amor de Deus pelas ruas de Guaratuba. Jovens da região norte compartilharam fé, alegria e esperança em mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Evangelizar é levar esperança e amor às pessoas, mostrando que em Cristo há vida nova. Foi essa a experiência que os jovens do Evangelho Sem Fronteiras da região norte de Santa Catarina viveram no trabalho realizado em Guaratuba. A programação começou no ponto de pregação. Ali os jovens receberam as instruções, orientações para o trabalho e com entusiasmo saíram às ruas para evangelizar. No período da tarde, os jovens saíram às ruas para uma cantata evangelística. Muitas pessoas receberam orações, uma palavra de esperança e também o consolo do Espírito Santo. Todo o trabalho foi acompanhado por intérpretes de Libras, permitindo que a mensagem alcançasse ainda mais corações. À noite, houve um culto de glorificação, onde a cada louvor o Senhor se manifestava e operava nos corações. Alcançar vidas para Deus e cumprir o propósito eterno do Senhor. Anunciar que só em Jesus há salvação e verdadeira paz. E assim a Igreja Cristã Maranata em Guaratuba segue vivendo firme na caminhada, guiado pelo Senhor e pelas experiências concedidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma edição do Manaim News de Santa Catarina. E você que nos acompanha, eu convido a curtir e compartilhar a nossa programação. Assim, a mensagem de salvação do Senhor Jesus alcança ainda mais vidas. E eu vou ficando por aqui. Volto na semana que vem, se assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. E olha, você também pode compartilhar as bênçãos que Deus tem operado aí na sua vida, tudo aquilo que Deus tem operado, tem acontecido na sua igreja. Conta as experiências, envie fotos, vídeos. Olha só, você gostaria de enviar algum evento que aconteceu aí na sua região, aí na sua igreja? Manda para o nosso e-mail aqui, ó, o endereço aí, ó, manaimnews@radiomanaim.com.br, manaimnews@radiomanaim.com.br. Estaremos juntos aí na próxima edição, hein? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus!